O Paraná Clube acabou. Eu vou contar para vocês como tudo isso aconteceu, o processo, por que o Atlético Curitiba não ajudaram e ainda mais, quem é o real culpado. Hoje, vídeo diferente na nossa volta aqui do Atletiba TV. Vem! Fala, torcida! Vocês devem ter visto ontem Paraná Clube perdeu para o Cianorte, acabou sendo rebaixado pela segunda vez o Campeonato Paranaense, calendário nacional com muita sorte só em 2028. E eu me peguei pensando hoje de manhã e resolvi até voltar a gravar aqui no canal. Fiquei exatamente um mês sem gravar, mas eu tenho outros compromissos dentro da nossa editoria, dentro dos outros canais que nós temos. E agora que eu terminei esses compromissos, vou poder me dedicar full time também a esse canal. Afinal, tivemos alguns vídeos com boas visualizações. E eu gosto muito de falar de futebol e acompanho desde 1988 o Atlético Paranaense. Espero ainda um coxa branca que acompanhe tanto quanto eu e que possa também participar aqui com a gente para termos o debate dessa dupla Atletiba. A dupla que ainda sobrevive no futebol paranaense. Sim, Paraná Clube, não vou dizer que acabou, eu acho que ainda não acabou 100%. Mas nunca mais vai ser aquele time que bateu de frente contra o Atlético, contra Curitiba. E eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Bem rapidinho, como iniciou o Paraná Clube, para quem não conhece a história inteira. Como o Paraná começou a acabar, quem foram os primeiros culpados. E realmente agora, esses empresários que tomaram conta e fizeram o Paraná ser rebaixado novamente, só para conseguir vender a SAF mais barato. Então, roda a vinheta. Vamos começar o vídeo então falando um pouquinho da história do Paraná. Para quem não conhece, o Paraná Clube é uma fusão de diversos times que vieram se juntando durante o tempo, sempre times de menor expressão, de menor torcida, até que chegaram a ser Colorado de um lado, o da Vila Capanema, e lá de cima da Kennedy o Pinheiros. Pinheiros mais sangue azul, até pela cor dele, o Colorado o time mais do povão, afinal vinha do Ferroviário e de outras fusões. Bom, Paraná Clube surgiu e como tinham 7 clubes, 7 sedes diferentes, né? Veio juntando essas torcidas e principalmente esses sócios. O Paraná Clube cresceu muito grande, começou muito grande em 1989 com muito patrimônio. Tanto que falavam que era o primeiro clube do Brasil realmente, porque era mais clube do que time de futebol. Esse aí era um dos orgulhos dos paranistas. Até que um dos motivos que nos dão muita raiva deles até hoje. Com essa soberbinha, começaram a ter muito dinheiro, tinham várias sedes e muito dinheiro em caixa dos associados dos clubes. Então tinham muito dinheiro para gastar com futebol. Isso se resumiu a partir de 1991. Em 1990, o Atlético foi campeão, Curitiba e Atlético fizeram uma final, mas a partir de 91 o Paraná ganhou 5 títulos consecutivos, uma hegemonia aqui no estado do Paraná surpreendente. Eu era criança, eu ficava no estádio, eu via, e claro, né, a gente ficava assustado, afinal, nessa época foi onde o Atlético começou a decair como clube, a quase arriscar acabar exatamente. Mas o Paraná Clube crescendo e gastando salários em dólar, rapidamente foi à primeira divisão, trouxe Vanderlei Luxemburgo para treinar seu time, pagando salário em dólar, e realmente impressionava. O Paraná tinha um timaço e tinha categoria de base muito forte. O Paraná Clube, o Pinheiros e o Colorado tinham categorias de base muito forte, e aí surgiram os Ricardinhos da vida, depois outros tantos jogadores, até culminar aí com Lúcio Flávio, Juliano, que está hoje no Atlético, e até, por que não, o Thiago Neves. Thiago Neves, que foi um dos pivôs do Paraná realmente quebrar. Bom, mas essa história, o Atlético meio capenga, Paraná muito bem. Os caras, é claro, como vocês sabem, no futebol, onde tem dinheiro, tem empresário de jogador de futebol. E óbvio, o Paraná começou a gastar muito mais caro, principalmente com as comissões e contratos dos empresários. Pagando em dólares os jogadores, crescendo, querendo ser grande rapidamente, o Paraná Clube começou a fazer algo que nenhum clube do mundo, não só de futebol, mas de tudo, deve fazer, que é se desfazer de seu patrimônio. O patrimônio é para sempre, não pode vender. Então o Paraná começou, depois de locar por 99 anos, ali onde era o Big, locar imóveis por diversos tempos, diversos períodos, né? Começou a se desfazer do seu patrimônio. E isso começou a acarretar
em quebras no clube e, claro, né, no que surgiu, que aconteceu com o Paraná para agora. Eu vou só trazer um ponto importante aqui, sem citar nomes para não ser processado, mas vocês sabem que toda vez que um clube vende alguma coisa, sempre tem um corretor imobiliário que ganha uma comissão absurda. E, consequentemente, tem diretores que indicam esses corretores imobiliários. O Paraná teve alguns presidentes, alguns diretores que passaram com nome grande aí na cidade, que hoje tem patrimônio histórico em Curitiba. Exatamente porque ficaram ricos com o Paraná Clube, né? Endividavam o clube, tiravam o deles e ficaram ricos. O Paraná Clube foi quebrado por dentro, o Paraná Clube foi quebrado pelos seus diretores e principalmente pelos seus presidentes. Tem até gente com cargo público forte aí que ajudou a quebrar o Paraná Clube. Bom, mas isso não é problema do Atlético. O Atlético em 95 teve o Petralha, chegou e botou ordem na casa, né? Tirou o Atlético de ser aquele time minúsculo para ser um time pujante em patrimônio, principalmente em gestão. Eu sei que tem muita gente que tá bravo com o Petralha por agora, mas temos que reconhecer, o Petralha salvou o Atlético de acabar. Já o Paraná Clube era grande e os caras fizeram com que o Paraná Clube acabasse. O Paraná Clube ficou ali no jejum 99, 2000 ali sem ser campeão, depois conseguiu até 2 títulos estaduais, mas já não tinha o patrimônio de antes, já não tinha os jogadores de antes. O Paraná começou a viver da categoria de base e da venda de seus jogadores, então o Paraná não ficava muito com os jogadores em mão. E sempre tinham comissões de empresários e o Paraná ficou devendo para o empresário. E aí que foi a grande derrocada. O Paraná até 2007 conseguiu ainda se manter na Série A, em 2008 caiu para ficar 17 anos sem subir. 17 para 18 anos, né? Sem subir, ficou na Série B. E na Série B o Paraná Clube fazia campanhas pífias. Eu acho que 1 ou 2 vezes ele ficou próximo de subir para a Série A até 2017. Sempre sofrendo. Por quê? Porque não tinha dinheiro para investir nos jogadores. Passaram até uns jogadores interessantes por ali, pegavam muitos jogadores que davam certo no interior, como o Márcio Nobre, por exemplo, mas nunca emplacava uma campanha certa para conseguir subir. E aí veio o ponto número 3 da derrocada do Paraná Clube. A grande derrocada do Paraná Clube aconteceu quando surgiu um Midas. Isso mesmo. Ué, não era para ser um Salvador? Era para ser. Mas lá em 2013 para 2014 surgiu um empresário curitibano paranista, né, como se dizia, e que amava o clube, que queria ajudar o clube sem nenhum interesse. Tem até uma entrevista na Gazeta do Povo, onde ele diz que não tem interesse nenhum, não tem nenhum contrato, que ia colocar dinheiro no Paraná Clube para salvar o Paraná Clube sem nenhum interesse, ia colocar o dinheiro e não ia tirar de volta. O ponto é que isso era mentira, ele colocou um contrato tomando o único grande bem do Paraná Clube, porque vocês sabem, a Kennedy, ela por júdice não pode ser vendida, né? E a Vila Capanema não é do Paraná Clube, né? Judicialmente não é do Paraná Clube. Então, o único bem que restava para o Paraná Clube era o centro de treinamento CT Gralha Azul, lá em 4 Barras, que estava sendo dado como dívida, sendo executado já praticamente, para o empresário do Thiago Neves, que queria um dinheiro, como eu disse, de comissões da venda do Thiago Neves. O Paraná não pagou ele, recebeu do Bordeaux da França, se não me engano, se era o time. Se não for, me corrijam aqui no chat, mas era um time da França, o Thiago Neves foi vendido, não pagaram a comissão do empresário, e aí o empresário botou com juros e correção monetária o Paraná no pau, literalmente, e tomou quase 20 milhões o Paraná Clube. Veio então esse Midas Carlos Werner e emprestou dinheiro para o Paraná, primeiramente dizendo que não ia poder contrato. Mas esse dinheiro entrou nos cofres do Paraná Clube com um contrato em que o Paraná dava como aval dessa dívida o próprio CT da Gralha Azul, que ele ia perder. Foi assim, o Paraná continuou usando um contrato até 2024, que acabou ano passado para o Paraná usar gratuitamente esse CT. E o Paraná foi lá, continuou se mantendo. O Carlos Werner começou a galgar, subir na direção do clube. Ele conseguiu eleger, né, através de uma campanha, o Bowling, que era o antigo presidente, conseguiu tirar o Bowling. Conseguiu ele colocar o Leonardo de Oliveira. E essa fase eu vivi muito, posso falar de cadeira para vocês, porque eu vivi essa fase quando eu trabalhava na UniFM. E eu fazia coberturas, inclusive, do Paraná Clube. Conheci até o Leonardo Oliveira. Sabia muito bem ele, Christian Knaut, o Pastana, todo mundo que fez o futebol do Paraná Clube para subir. E claro, o Carlos Werner financiou aquilo. No outro ano, o Paraná conseguiu uma negociação jurídica e tinha tudo para você permanecer na primeira divisão. A não ser o Carlos Werner querer ele virar o presidente e tirar o Leonardo Oliveira. E aí deu um racha, o Carlos Werner falou, não quero mais ficar aqui, não quero mais saber do Paraná Clube, devolva o meu dinheiro. E colocou o Paraná na justiça para pedir de volta
28 milhões que ele tinha colocado no Paraná Clube. E aí o Paraná Clube teve que dar o CT Ninho da Gralha pro Carlos Werner. Que ele ia perder pro empresário do do Thiago Neves. Acabou tendo que dar pro cara e ficou sem. Com isso, o Paraná Clube ficou sem receita, sem treinamento e sem Umidas, né? Que acarretou o Paraná Clube sem condições nenhuma de ter um time, acabar caindo para a Série C, né, nesse mesmo ano, depois para a Série D, depois ficado sem divisão e depois caindo no estadual. Carlos Werner voltou com uma campanha juntamente ano passado para fazer o Paraná subir, já que o Paraná quase caiu para ser do Paranaense, vale lembrar, né? Em 2022 para 2023. Então, em 2024, ele veio para fazer o Paraná subir. Afinal, de 2022 para 2023, o Paraná quase sendo executado para falência, surgiram as SAFs. A ideia da SAF, claro, quando vem uma SAF, vem dinheiro, e aí todo mundo quer participar novamente. Onde tem dinheiro, tem empresário, como eu disse no começo do vídeo. Ele se aproximou novamente do Paraná, com essa campanha agora que tivemos no ano passado, jogar na Arena, jogar no Couto Pereira, encher os estádios. A torcida do Paraná, que é grande, né? Porque o Paraná teve uma sequência de títulos muito grande. É uma grande, assim, tipo, como eu digo, sei lá, perto de um time do tamanho do Paraná hoje em dia, é uma torcida grande, né? Não que seja grande perto de um Curitiba, de um Atlético, não. Mas é uma torcida grande pelo tamanho que o clube é hoje. E aí a torcida comprou, foi ao estádio, pegou ingresso, comprou agora cerca de 8 mil pacotes aí de sócio para o Campeonato Paranaense de 2025. O Paraná sobe, mas novamente, com Carlos Werner ali como Midas, o Paraná cai para a Série B do Campeonato Paranaense. Então, talvez só tenha um calendário nacional no ano de 2028, né? Se subir ano que vem, né? Dizem, né, que o Carlos Werner vai continuar no Paraná Clube, mas eu só acredito vendo, afinal, desvalorizou o clube e eles queriam exatamente o contrário. Queriam ficar na Série A do Campeonato Paranaense e jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro para conseguir um dinheiro maior. Aí você me pergunta por que o atleticano tá tirando sarro do paranista nas redes sociais, porque o Coxa Branca tá tirando sarro. Eu posso falar como atleticano que o atleticano tá tirando sarro não pelo Paraná ser rival ou porque vai acabar. Eu fico até meio triste, não vou falar a gente, mas eu fico até meio triste porque tenho muitos amigos paranistas e eu vou ter que ver eles indo torcer pro Coxa, uma vez que todo paranista odeia o Atlético Paranaense. Isso é inacreditável. Eles preferem o Coxa campeão do que o Atlético. Talvez porque eles se identificam com times menores, talvez porque tem inveja do que o Atlético virou, mas eles são muito chatos e não gostam do Atlético Paranaense. Outro ponto que o atleticano está feliz, principalmente o mais velho, é que quando o Paraná Clube teve aquele avanço estadual, começou a crescer na década de 90 e nós éramos crianças, os paranistas eram insuportáveis. Eles achavam que torciam pro Real Madrid e falavam isso, que era um Real Madrid do Brasil, que era o grande time, que tinha que jogar campeonato europeu porque tinha muito dinheiro e tal. E o final é aí. Só dinheiro não adianta, você tem que ter tradição, tem que ter torcida. Né? E o Atlético Paranaense tem muito isso. E claro, teve uma grande gestão que tocou e levou o nosso time a ser grande, apesar de estar na Série B agora. Não foi merecido, a gente tá na Série B, mas é um time de Série A, um time dos top 10 do Brasil. Mas estamos vendo o Paraná Clube acabar. Em outras épocas, até a diretoria do Atlético ajudou o Paraná, emprestou vários jogadores para o Paraná. Mas hoje nem a simpatia nós temos com o Paraná Clube. E com certeza fruto de algumas negociações que o Atlético tentou com o Paraná Clube de jogadores da base, e o Paraná disse não para o Atlético Paranaense. Inclusive tem a história do Paulo Miranda, que só veio para o Atlético Paranaense porque o Atlético fingiu que comprou o Juan Figuer, uma história que voa. O Juan Figuer fingiu que comprou o Paulo Miranda por um time do Uruguai e depois ele vendeu para o time do Atlético para ele poder vir para cá. Ele queria vir para a Arena da Baixada e o Paraná Clube não queria vender, porque era um time antipático, um time orgulhoso, e aí, depois de todo orgulho, veio uma derrocada. Então tá o Paraná Clube aí, acabando. Fica a ideia do Atlético comprar o Paraná Clube, porque dinheiro para isso nós temos, afinal, só o Vitor Roque já paga meio Paraná Clube, só o que fizemos com o Canóbio, o Coelho e esses outros ruins que nós vendemos, já pagaríamos a dívida do Paraná Clube, e aí era só parcelar o investimento para os próximos anos. Será que o Atlético deve comprar o Paraná? Conta pra mim nos comentários aqui. E no mais, paranista, até o ano que vem, quando você tiver calendário. Tchau!